Alô, você do YouTube! Vamos fazer o tutorial de uma peça desenhada no SolidWorks. Nós vamos fazer o desenho deste mancal. E na sequência fazer o desenho 2D detalhado dessa mesma peça. Gerar as vistas e detalhes do desenho, fazendo um desenho completo do mancal. O desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. Para fazer o tutorial, é só entrar aqui e pegar. E vamos ao tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, vou clicar em novo. Peça está selecionada, vou clicar em OK. Vou selecionar aqui esboço, dar um clique e dar um clique aqui em esboço novamente. Vou clicar no plano frontal para iniciar o desenho. Vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui o contorno inicial, este contorno aqui. 160, 15 e 5, 35. Vamos voltar lá. Então vou pegar aqui linha, dar um clique. Vou me aproximar aqui da origem, alinhar aqui com um ponto inicial, mover para o lado esquerdo, dar um clique e desenhar minha linha aqui. E continuar fazendo meu desenho. Ir para cima, está vertical, dar um clique. Ir para a direita, está horizontal, tem um ícone amarelo ali do lado, dar outro clique. Subir, está vertical. Vir para a esquerda. Clicar, alinhar com esta linha aqui, ó. Dar um clique, vir para cá, alinhar com esta outra linha, com este outro endpoint, dar outro clique e fechar o desenho aqui, clicar no início. Vou fechar aqui o rascunho. Vou me aproximar aqui, clicar aqui para ajustar. Aproximar um pouco mais dessa linha. Vou terminar aqui o comando linha, fechar linha. Vou apertar Ctrl, segurar, clicar neste meio da linha e clicar na origem do SolidWorks. E vou escolher aqui coincidente. Então ele alinhou o meio da linha com a origem do SolidWorks. Do mesmo modo aqui em cima. Vou procurar aqui o meio da linha. Vamos fechar aqui antes. Vou procurar aqui o meio da linha. Vou segurar Ctrl, apertar, clicar aqui neste ponto, clicar aqui na origem do SolidWorks. E vou dizer que são verticais. Então ele alinhou esses dois pontos. Tem o ícone de vertical aqui, ó. Está alinhado, ó. Se eu passar aqui, ele fica a cor de rosa, aqui também fica laranja, né? Com a cor laranja. Vou fechar aqui. E agora vou dimensionar. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 35. Enter. Vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 160. Enter. Vou afastar um pouco. Aproximar aqui, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 15. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar nesta outra linha, clicar aqui do lado, aqui é 5, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela, vou fechar dimensão, vou clicar aqui neste ponto, apertar Ctrl antes, clicar neste ponto, clicar neste outro ponto, e vou selecionar aqui horizontal, e fechar a caixa. Então o meu desenho está pronto. Ele mudou de cor, ficou tudo preto e tem os ícones de restrições. Vou terminar o sketch e vou salvar até o momento. Clicar em salvar. Vou entrar com o nome, Mancal 001, salvar. Está feito o sketch, vamos fazer agora a extrusão. Então vou clicar aqui em orientação de vista,
Vou clicar aqui em isométrico. Vou clicar aqui em recursos e vou clicar em ressalto base extrudado. Então ele já pega o perfil, estava selecionado. Vamos ver aqui no PDF quanto que é essa dimensão. Então aqui a extrusão é 120. Vamos voltar lá para o Solid. Então a dimensão aqui vou mudar para 120. Dar Enter. E vou mudar aqui na direção 1, vou clicar no lugar de cego, vou clicar aqui no plano médio. Então vai ficar metade para cada lado. Ficou no plano médio. Por que fazer isso? Porque depois eu posso usar esse plano médio para alinhar numa montagem. Fazer uma restrição na montagem usando os planos do meio da peça. Vou confirmar aqui o esboço. Vou clicar aqui para ajustar. E vou salvar até o momento. Vamos continuar aqui, vamos vir aqui no PDF. Vou fazer este corpo aqui de 50, diâmetro de 50, por 130 de comprimento, com altura de 40. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar em esboço novamente. Vou vir aqui na árvore, dar um clique na seta e selecionar o plano que eu quero fazer o esboço. No caso, dar um clique aqui no plano frontal. Vou clicar aqui em vista de seção. Ele faz um meio corte para mim. Eu posso alternar aqui se eu precisar. Se for outro plano, vou confirmar aqui no plano frontal e vou confirmar na vista de seção. Eu posso aqui clicar aqui no esboço com o botão direito e clicar aqui para arrumar a vista normal. Então ele ajusta a vista para mim na tela, no meu corte. Vou aproximar aqui, vou fazer círculo, vou desenhar aqui em cima, puxar o círculo aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no centro do círculo, clicar aqui na base do desenho. Clicar aqui do lado, aqui é 40, Enter. Vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 50, Enter. Vou fechar dimensão, vou apertar Ctrl, segurar, clicar no centro do círculo, clicar na origem do Solid. E vou selecionar aqui vertical. Então restringiu a minha figura totalmente, mudou de cor. Vou fechar aqui e vou fechar o Sketch. Vou tirar a vista de seção, dar um clique e vou girar aqui para o isométrico. Eu posso clicar aqui, isométrico, ou posso clicar aqui no cubo. Clicar aqui neste canto. Então aqui o cubo está ligado. Quando eu clico aqui, está ligado o cubo aqui. Seletor de vista. Se eu desmarcar, ele some o cubo. Então, a próxima vez que eu voltar, não aparece o cubo. Tem que vir novamente e ligar novamente. Aí eu posso clicar na face que eu quiser. É um modo de girar a vista também. Então, vou clicar aqui em recurso. Vou clicar ressalto base extrudado. Vou clicar no círculo. Vou mudar aqui para isométrico. A medida aqui é 130. Vamos confirmar lá. Então está aqui 130, vamos voltar. Vou mudar aqui direção 1 para plano médio. E vou confirmar aqui o ressalto. Vou clicar em salvar. E está feito aqui o corpo de 50. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este corpo aqui de ligação aqui, Então eu tenho 50 aqui e chega até a base do desenho. E o comprimento é 120. Vamos voltar. Então vou vir aqui em esboço, dar um clique, clicar em esboço, vou clicar aqui na árvore e clicar em plano frontal, é o meio da peça. Vou clicar aqui em vista de seção, fez o meia corte, vou confirmar. Vou clicar aqui em esboço com o botão direito, clicar em normal, ele ajustou a vista para mim, vou aproximar. Vou clicar em retângulo. E vou fazer o desenho. Então vou passar aqui no círculo para pegar o quadrante. Aparece o laranja ali, o ícone. Vou clicar. Ele vem até aqui, ele já pega o canto aqui, e vou clicar aqui embaixo. Vou fechar retângulo. Vou mover aqui este canto até ele pegar. Então ele pegou ali, coincidente. Vou mover este outro. Pegou. Aqui já está fixo, Então vou mover aqui novamente, vou aproximar.
Vou clicar aqui em fixar. Então fixou, ficou restrito o meu retângulo. Está preto, não preciso cotar, fazer nada. Vou fechar aqui o ponto e vou terminar o esquete. Vou girar aqui para isométrico. Vou tirar o meio corte e vou fazer a extrusão. Vou clicar em recurso, ressalto base extrudado. Vou clicar nesta figura. Então ele pegou, a medida aqui é 120, Enter. E em direção 1 eu vou clicar em plano médio. Então está feito. Vou clicar aqui para confirmar. E está feita a minha vista aqui. Vamos girar aqui para ver. Então ele uniu os dois corpos aqui, ó. Vamos girar aqui novamente para isométrico. E vamos salvar. Vamos continuar aqui, vamos ver no PDF. Então vou fazer agora este corpo inclinado aqui, ó. 45 graus, 75 de comprimento por 60 aqui de lado. Vamos voltar para o Solid. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um plano aqui para mim trabalhar. Então vou clicar aqui em geometria, na seta. Vou clicar em plano. Ele abre aqui um menu para mim selecionar os planos. Então a primeira referência que eu vou selecionar vai ser esta aresta. Vou dar um clique. A segunda referência vai ser este plano. E vou clicar aqui em ângulo. E mudar o ângulo aqui para 45. Enter. Então ele fez o plano para fazer o desenho. É só confirmar. Agora vou clicar em esboço. Esboço novamente, dar um clique e vou clicar neste plano. Então selecionou o plano. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui normal A. Então ele arrumou o plano para mim fazer o desenho na tela. Vou aproximar aqui. Vou pegar retângulo, dar um clique. Vou clicar aqui no início dessa aresta. E vou vir até aqui em cima. Vou terminar retângulo. Vou apertar Ctrl, segurar, vou clicar no meio desta linha aqui do retângulo e vou clicar aqui na origem do Solid. E vou selecionar aqui vertical. Então alinhou, o meu retângulo já está centralizado. Já ficou escuro aqui embaixo. Vou fechar aqui propriedades, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 75, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é 60, Enter. Então ficou totalmente escuro as linhas, está preto. Vou fechar aqui dimensão e vou fechar o meu esquete. Vou clicar aqui em isométrico. Vou clicar aqui em recursos, ressalto base extrudado. Vou selecionar aqui o retângulo. Vou mudar aqui no lugar de cego, vou dar um clique e colocar até o corpo. E vou dar um clique aqui no corpo. Então ele fez para mim a extrusão, ó. Foi até o corpo. Está feito aqui. Vou confirmar. E vou clicar aqui e salvar em isométrico. E dar um clique em Save. Vamos fazer agora a furação nesta face. Vamos ver aqui no PDF. Então esta furação aqui. Vamos fazer os centros e depois fazer o furo com a profundidade. Então vamos voltar lá. Então vou clicar aqui assistente de perfuração. Vou clicar em posições. Vou clicar nesta face. Vou vir aqui em orientação de vista, dar um clique e vou clicar aqui nesta aba do cubo inclinado. Então ele ajustou para mim 45 graus, vou aproximar. Vou colocar os furos. Então um furo aqui, outro furo aqui, clicar outro aqui embaixo e clicar outro aqui embaixo. Vou dar ESC para sair de colocação de furo e vou clicar em dimensão. Vou clicar neste centro, vou clicar neste outro centro. Vou clicar aqui embaixo, aqui é 35, Enter. Vou clicar nesta aresta, clicar no centro do furo. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 12.5, Enter. Vou clicar aqui nesta aresta, clicar no centro do furo. Vou clicar aqui do lado,
aqui é 12,5, Enter. Vou clicar neste centro, pegou a cota, vou clicar aqui fora, saiu de dimensão, vamos voltar novamente, dimensão, vou clicar aqui neste centro, vou clicar neste outro centro, vou clicar aqui fora, aqui é 50, Enter. Vou sair de dimensão, vou fazer restrição geométrica, vou apertar Ctrl, vou clicar neste centro, clicar neste outro centro e vou escolher aqui horizontal. Então restringiu aqui horizontal. Vou confirmar a restrição, vou apertar Ctrl novamente, clicar neste centro, clicar neste outro centro e vou aplicar horizontal. Vou confirmar a restrição, vou apertar Ctrl, vou clicar neste centro, clicar neste outro centro e vou aplicar restrição vertical. Vou confirmar a restrição, novamente apertar Ctrl, clicar neste centro, clicar neste outro centro e confirmar vertical e fechar a restrição. Então meu sketch está pronto, está dimensionado, está restrito. Vou voltar aqui para tipo de furo, vou dar um clique aqui em tipo, ele voltou para o menu de furação, então aqui é furo com rosca, tá, racha reta que ele chama. Vou abaixar aqui, rolar o menu, então está assimétrico, está roscado. O furo aqui é M10/1, está selecionado. A profundidade aqui é 16/12, então vou mudar aqui para 16. E aqui está 12. Então é só confirmar aqui. Vamos rolar aqui para baixo. Aqui está selecionado para aparecer a rosca. E vou confirmar. Então ele fez para mim os 4 furos. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar isométrico. Então a furação está feita. Não está aparecendo rosca. Eu vou vir aqui, clicar aqui em opções. Vou vir clicar em propriedades do documento. Detalhamento, dar um clique. E vou marcar esta caixa aqui, representação de rosca sombreada. Tiquei, marquei, vou clicar OK. Então agora ele aparece o sombreado da rosca. Vou clicar aqui em isométrico. E vou salvar até o momento. Vamos fazer agora esta furação aqui de 25, no meio da peça aqui. Vamos voltar. Então vou clicar em esboço, clicar em esboço novamente. Vou clicar aqui nesta face do corpo. Vou vir aqui no esboço, dar um clique com o botão direito, clicar em normal A. Vou clicar em círculo, aproximar aqui. Vou passar aqui no círculo, aqui no contorno. Ele vai pegar o centro aqui para mim, aparece o centro. Vou clicar e desenhar o círculo. Vou dimensionar o círculo, clicar aqui no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 25, Enter. Está restringido, está preto, vou confirmar aqui dimensão e vou confirmar meu sketch. Vou clicar aqui em isométrico. O esboço está selecionado. Vou clicar aqui em corte extrudado. Ele já pegou lá a seleção. Vou mudar aqui o cego para passante. Então ele vai fazer aqui o meu recorte. E vou confirmar aqui o comando. Então ele fez o recorte do furo. Está lá. Vou mudar aqui para isométrico. E vou salvar até o momento. Vou fazer agora o fillet aqui nos cantos. Vamos ver no PDF. Então tenho aqui o raio de 15, 4 vezes. Vamos voltar lá. Então vou pegar aqui fillet, dar um clique. A dimensão aqui é 15. Enter. Vou selecionar os cantos. Então vou clicar neste. Aqui eu consigo pegar aqui dentro, eu não preciso mover nada. Vou clicar nessa aresta, clicar nessa outra aresta. E confirmar o comando. Então está feito o fillet. Vou fazer aqui a furação para os parafusos. Vamos ver no PDF. Então este alojamento aqui, para parafuso de 10. Vamos voltar lá no Solid. Então vou clicar em assistente de perfuração. Vou clicar em posição. Vou clicar nesta face. Vou girar a vista aqui. Clicar aqui, vista de cima. Então eu consigo aqui
passando no arco, ele vai mostrar o centro para mim. Então é só clicar no centro. Então já está restringido. Então é só passar aqui no arco e lá ele vai pegar o centro. Volta no arco, mostrou o centro, clicar. Vamos passar aqui neste outro arco. Vai mostrar o centro. Aqui, só clicar. Vamos afastar. Vir para cá, passar neste outro arco. Mostrou o centro. Vir no centro e dar um clique. Então está feito aqui o posicionamento. Vou clicar aqui em isométrico. Vou clicar aqui em tipo. Vou selecionar aqui esta opção, furo com rebaixo. Vou rolar aqui um pouco a janela. Então aqui, vou colocar aqui DIN. Cabeça, soquete sextavado. Parafuso aqui M10. Vou rolar aqui um pouco. E aqui está as dimensões que ele vai fazer o furo. Então é só colocar aqui se você quiser o normal ou folgado. Vai depender do jeito que você quer. Vamos deixar normal e vamos dar OK aqui. Então está feito aqui o furo com rebaixo para parafuso. Vou clicar em isométrico. Salvar. Vou fazer aqui o chanfro no canto aqui do furo. Vou clicar aqui na seta de fillet, pegar chanfro. O chanfro, a dimensão é 3. Enter. Vou clicar nesta aresta. Vou girar aqui a peça. Vou clicar nessa outra aresta. E vou confirmar o comando. Vou clicar aqui novamente em isométrico. Vou fazer aqui o fillet aqui de 5. Vamos pegar aqui fillet. Vamos mudar o raio para 5. Enter. Vou clicar aqui nesta aresta. Clicar nessa outra aresta aqui atrás. Girar a peça. Clicar nessa outra aresta aqui. E confirmar o comando. Então está feito o fillet. Vamos clicar novamente em isométrico. Vou continuar fazendo aqui, vou fazer outro fillet aqui de 6. Clicar em fillet novamente. Vou mudar a medida para 6. Enter. Vou clicar aqui neste contorno, nessa aresta. Ele pega tudo aqui. Vou girar aqui para esse lado, clicar nesta outra aresta. Então ele pega todo o contorno. Vou girar aqui em cima. Vou clicar nessa outra aresta. E vou clicar nessas duas arestas aqui do canto. Então ele fez todo o fillet que eu preciso ali. Vou confirmar aqui o fillet. Vou clicar aqui em isométrico. Aproximar um pouco. Vou desligar o plano aqui. Clicar com o botão direito. Clicar aqui no olho para ocultar. Vou salvar até o momento. Vamos aqui vir em material. Clicar com o botão direito. E clicar em editar material. Então ele abre aqui uma janela com materiais do SolidWorks. Tem um monte de materiais, tem padrão SolidWorks, tem outros padrões. Então vou clicar aqui no SolidWorks materiais, clicar em aço e vou escolher aqui um material. Vou clicar aqui neste IZ 304 e vou dar aplicar. Então aqui ele vai mostrar toda a informação do material, principalmente o peso, né? Que eu tenho aqui a massa. Vou dar fechar. Vou mudar aqui visualização, colocar branco simples, fica melhor assim a visualização. Vou clicar aqui em isométrico. E está pronto o nosso mancal aqui, o tutorial do mancal. Se você gostou do tutorial, dê um like, curta o meu canal, se inscreva, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Um abraço, até o próximo.